gente vai fazer a resolução da prova de matemática no vestibular da UNEB 2024, né? Já peço desculpas aí pelo formato que ficou, né? Geralmente eu acabo fragmentando o vídeo, né? Colocando questão por questão, mas devido a alguns problemas pessoais, né? Justamente a questão do tempo, para mim está bem corrido, apesar de estar de férias da faculdade, né? Mas vou tentar aqui fazer a resolução da melhor forma possível. Vai ficar em live, né? E quem sabe futuramente eu fragmente, né, essa live aqui com resolução, né, em vídeos separados. Mas devido à proximidade com o vestibular, como eu sei que muitos farão essa prova, né, estão aí na revisão final, decidi fazer essa resolução, né, e mostrar algo que possa complementar, agregar aí nos estudos de vocês para essa reta final, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai partir para a resolução das questões. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários aí dos vídeos, tá bom? E será um prazer poder conversar com vocês, poder dar essa força aí nessa reta final, certo? Então, forte abraço, valeu e vamos que vamos. Então vamos ver essa primeira questãozinha aí da prova da UNEB 2024. O que ele diz aí? Ó? Os dados fornecidos pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram no gráfico abaixo que no período de 2022 a 2023 houve uma queda no índice de desmatamento na Amazônia Legal. Observando as informações no gráfico, calcule aproximadamente o percentual na queda desse índice de desmatamento no período citado acima. Então, quando ele fala isso aqui, ó, do período citado acima, a gente pode perceber aqui que ele está querendo uma resolução, né? Quando ele compara com os anos de 2022 e 2023. Em 2022, né, que é esse primeiro caso, nós tínhamos aí um total de 3.988 casos, ok? 2023 nós temos um total de 2.416, então a gente vê que realmente foi um decréscimo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 3.988 menos o 2.416. Então quando a gente faz essa continha de menos, 8 tira 6, 2, 8 tira 1, 7, 9 tira 4, 5 e 3 tira 2, 1. Né? Então nós tivemos aí um decréscimo de 1.572. Só que nós tínhamos antes um valor de 3.988. Né? Então a gente precisa calcular esse percentual de queda. Né? Esse percentual de queda ele é dado, né, pelo valor que decresceu, né, ou seja, 1.572 dividido pelo valor inicial, ou seja, né, o valor de 2022. Então 3.988. Então a gente vai ter que fazer essa continha aqui de divisão, tá bom? Ó, a gente já percebe aqui logo de cara que são dois números pares, né? Então a gente pode fazer essa divisão uma boa, né? Poderia simplificar ou até aproximar, tá? Aqui eu vou fazer ao pé da letra mesmo, que é um estímulo, né, para que vocês façam também, mas na hora da prova, se o tempo estiver um pouquinho apertado, dá para arredondar, né? Então aqui, por exemplo, daria para arredondar para 4.000, né? E aqui dava para arredondar para 1.600, né? Então, por exemplo, se a gente arredonda aqui para 1.600, né? E aqui 4.000, aí já daria um valor bem legal para vocês trabalharem aí e achar alternativa, tá? Não tem problema não. Vocês iam achar, obviamente, aproximado, como ele já previu lá em cima, né? Mas aqui a gente vai fazer o passo a passo, tá bom? Mas fiquem à vontade aí na hora que vocês forem responder, né, a questão para arredondar. Então aqui 1.572 dividido por 3.988. Então a gente pode pegar aqui, né, já ver que não dá para dividir diretamente, eu acrescento um zero aqui, pronto. Então agora ficou 15.720. Então 15.720, né, eu posso pegar aqui 3.988 e multiplicar por 4. Posso fazer essa multiplicação. 8 vezes 4, 32.
vai 3. 8 vezes 4, 32. Com 3 que foi 35. 4 vezes 9, 36. Com 3, 39, né? 3. 4 vezes 3, 12. Com 3 que foi 15. Então a gente já vê que por 4 passa. Então esse número tem que ser obrigatoriamente por 3. Tá bom? Então quando a gente multiplica 3.988 por 3, 8 vezes 3, 24, vai 2, 8 vezes 3, 24, com 2 que foi 26, 9 vezes 3, 27, com 2, 29, 3 vezes 3, 9, com 2, 11, né? Então aqui vai dar 11.964. Então a gente pode fazer aqui a simplificação, né? Então vou pegar aqui do 5, né? Que vai virar 4, aqui virou 17, né? Peguei emprestado 16, aqui 12, peguei emprestado 11 e aqui 10. 10 menos 1, ou 10 menos 4, né? Vai ficar 6, 11 menos 6 dá 5, 16 menos 9 dá 7, 4 menos 1, 3, né? Então vai dar 3.756. Aqui não dá para dividir, né? Posso acrescentar mais um zero aqui. Então agora ficou 37.560. Eu sei que por 10, se eu multiplico 3.988 por 10, vai dar 39.880. Então o valor mais próximo tem que ser por 9, né? Então a gente já vê que esse valor aproximado aqui é de 0,39. Então esse percentual aproximado, né? Posso pegar esse 0,39 e multiplicar por 100%. Então quando eu multiplico por 100%, eu vou achar aí 39%, que é o que está marcando a alternativa A de amor, tá bom? Então, primeira questãozinha resolvida aí. Vamos partir para a questão de número 2. O que ele diz aqui, essa questão de número 2? Uma empresa possui um custo fixo mensal no valor de 1.182 e um custo variável de média de 8 por peça produzida. Quantas peças poderão ser produzidas em um determinado mês se a empresa disponibiliza de R$ 4.838? Bom, a gente pode pensar o seguinte: essa questão é uma questão de funções, né? Então, se é uma questão de função, a gente precisa construir essa função. A gente lembra que toda função ela é dada por isso aqui, ó, uma função de primeiro grau, né? Y é igual a x mais b, onde a gente vê literalmente que nós temos aqui o coeficiente angular, que está relacionado com a nossa variável x, e o coeficiente linear, que é na verdade o termo independente, que é o b, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da função custo, né? Que é o custo fixo mensal. Então, o custo seria, na verdade, o y, tá bom? Então, esse custo, ele depende da nossa variável. Então, o custo dependente da variável vai ser o quê? Vai ser o valor fixo, né, mensal, esse valor não muda, que é o 182, tá bom? Mais o quê? Mais R$8 pelo número de peças que eu tenho produzido, né? Então, 8 vezes x. Então, nós vamos ter que o custo ele é igual a 182 mais 8 vezes x. Só que ele fala que no mês, né, o valor máximo que tem aí, que essa empresa ela vai disponibilizar para produzir essas peças, é de 4.838. Ou seja, ele está falando que o custo da minha função vale 4.838. E ele quer saber quantas peças ele vai produzir, ou seja, ele quer descobrir o x. Então, vamos substituir na função, ó, vai ficar 4.838 é igual a 182 mais 8x. Vou pegar esse 182 e vou passar para o outro lado. 4.838 menos 182 é igual a quê? 8x. Então, aqui a gente pode fazer essa continha, né? Vou pegar aqui um cantinho. 4.000. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar aqui um cantinho. Então, vamos pegar aqui embaixo.
4.838 menos 182. Então, quando eu faço essa continha, 8 menos 2, 6. Aqui esse 8 eu vou pegar um emprestado, fica 7. Então, 13 menos 8, 5. 7 menos 1, 6. Então, aqui vai sobrar 1, 4, né? Então, nós vamos ter 4.656 é igual a 8x. Então, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, x é quem? 4.656 dividido por 8. Então, a gente pode fazer essa continha aqui, ó, 4.656 dividido por 8. Eu sei que 4 não divide por 8, mas 46 sim, né? Então, eu sei que 8 vezes 5 vai dar 40, 8 vezes 6, 48, né? Então, por 5. 5, 40, me restou 6. Abaixo aqui o 5, ficou 65. E aí, dá por quanto? Bom, eu sei que 8 vezes 8 dá 64. Então, para 65, sobrou 1. E aí eu baixo o 6. Então ficou 16 dividido por 8. Então eu sei que dá por 2. Que aí vai dar 16, zerou, né? Então, teoricamente, o x ele vale quanto aí? 582. Né? Ou seja, ele vai conseguir produzir 582 peças. Por isso, nós temos aí o gabarito, letra D. Vamos que vamos para a próxima questão. Então, o que ele diz aqui a questão? Dada a sequência numérica, menos 2, 3 e 8, onde P1, P2 e P3 representam, respectivamente, as posições, né, de cada elemento na sequência acima. Calcule a diferença entre os elementos, né, P19 e P20. Bom, gente, essa questão é uma questão de PA. Né? A gente pode perceber aqui, ó, que nós temos uma sequência numérica, né? A sequência começa lá com menos 2, 3, 8 e assim sucessivamente, né? E na PA, eu sei que nós temos o seguinte, né? A PA nós temos os termos, né? A1, A2, A3 e assim sucessivamente até quem? O nosso enésimo termo, ou, né, quem preferir pode chamar de último termo da PA, tá bom? Desde que seja uma PA finita, nós podemos ter uma PA infinita, quando isso aqui vai continuar, né? E a PA pode ser finita. Nesse caso aqui ele não delimitou, né? Mas a gente imagina aí que seja, né, até o 20, né? O nosso último termo vai ser o 20. Então, se a gente lembrar, a PA ela tem o seguinte formato, né? AN é igual a 1 mais N termos menos 1 vezes a razão. Então, como é que eu faço aqui, Guilherme, para descobrir quem é a razão, né? Bom, a razão, meu amigo, se você lembrar, a razão ela é o termo que você tem menos o seu antecessor. Ou seja, se eu quero descobrir a razão, eu posso falar que é o A2 menos o A1. Perceba, o termo que eu tenho menos o seu antecessor, né? Então, nesse caso aqui, quem é o A2? O A2 é o 3. Então, 3 menos o seu antecessor. Que é o seu antecessor? O menos 2, na nossa sequência aqui, ó. Então, se a gente fizer essa subtração, menos com menos vai dar mais. Então, 3 mais 2 deu 5. Ok? Para descobrir que a nossa razão vale 5. Então, Guilherme, e agora? O que eu preciso fazer? Meu amigo, você só precisa descobrir quem é o P19, que é a mesma coisa, né? Você poderia chamar de A19. E você precisa saber quem é o A20. Só isso. E você já tem tudo, tá? Então, ó, o P19, eu vou usar o P aqui como sendo o A, tá, gente? Só para a gente seguir aqui a norma da questão. Esse P19, ele é quem? Ele é o P1 mais um número de termos, né? Então, no caso aqui, 19 termos menos 1, vezes a razão. A razão, nesse caso, é o nosso 5. Então, quem é o P19? O P19 é o nosso P1, que é menos 2, mais 19 menos 1 dá 18. Então, 18 vezes 5. Então, quem é o P19? O P19 é menos 2 mais 18 vezes 5, 90, né? Então, 90 menos 2 vai dar 88.
Deixa eu colocar aqui. P19 é igual a 88. Pronto. Guilherme, eu preciso calcular agora o P20. Quem é o P20? Bom, o P20 é a mesma ideia, né? P20 ele vai ser dado por P1 mais 20 menos 1 vezes a nossa razão, que é 5. Então, o P20 vai ser quem? P1 menos 2, né? Mais 20 menos 1 vai dar 19. Então, 19 vezes 5. Então, P20 nessa questão vai ser menos 2 mais 19 vezes 5. 9 vezes 5, 45, né? 4, 5, 95. Então, 95 menos 2 vai dar mais 93. Então, nós temos o P20 e o P19. Uma sacada muito massa que vocês podem utilizar na prova, né, é o seguinte: se ele quer saber o 19, gente, você pode pensar assim, ó, P19 é quem? É o P1 mais 18R. Guilherme, por que eu posso pensar isso? Existe uma tática que você pode utilizar, que é o seguinte, ó, se você soma aqui, ó, 1 com o número que você está multiplicando com a razão, ele dá 19, ele tem que dar esse valor aqui. Então, se você faz isso, você facilita bastante, né? Você não precisa fazer todo esse processo aqui que eu fiz, tá bom? Mas eu fiz para poder ilustrar, para que vocês tenham isso em mente. Mas você poderia utilizar essa simplificação também, tá bom? Vou apagar isso aqui para a gente finalizar a questão. Bom, e agora? Bom, agora a gente vai calcular o que ele está pedindo. Ele quer saber quanto que é o P19 menos o P20. Então, quem é o P19? O P19 é 88. Então, 88 menos o P20 é mais 93. Então, menos com mais vai dar menos. Então, 88 menos 93. A gente sabe que 88 menos 93 dá quanto? 5 negativo, né? Então, esse aqui seria a alternativa B de bola. Então, uma boa questão, né? Vamos que vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Então, considere que uma cadeira defeituosa possua uma de suas 4 pernas menor do que a das outras 3. Desse modo, quantos planos distintos formados pelos pés dessas cadeiras podemos obter quando alguém nela sentar-se? Os pés dessas cadeiras estão indicados nos pontos A, B, C, D, conforme figura. Bom, nós estamos aqui diante de uma questão, né, de análise combinatória. Então, o que a gente pode fazer, né? Nós temos aqui 4 pontos, ok? Nós temos os pontos A, B, C e D. Um desses pontos a gente sabe que é o pé que está com defeito, né? Então vamos supor aqui que seja, por exemplo, o A. Esse pé A aqui ele já não está legal, né? Então eu tenho outras opções de escolha, né? Eu posso escolher o pé D, o pé C e o pé B, né? E se você perceber, os planos, né, necessariamente, se eu mudo a ordem da letra, não muda o plano. Então, ou seja, a ordem não importa. Então, se você tem 4 elementos, ó, A, B, C e D, você tem 4 elementos, só que desses 4 você pode perguntar os 3, né? E a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, a gente pode utilizar uma combinação. Eu vou utilizar uma combinação de 4 elementos dentro que eu vou escolher entre 3, tá? Então, a combinação, se você lembrar, a combinação de N tomado P é N fatorial sobre quem? N menos P fatorial sobre P fatorial. Então, vamos substituir, né? Então, quem é o N? O N é o 4, né? Vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial sobre o 3 fatorial. Então, essa combinação de 4 e 3
é o que? 4 fatorial sobre 4 menos 3 dá 1 fatorial sobre 3 fatorial. Então, o 4 fatorial a gente pode decrescer, né? Então, 4 vezes 3 fatorial, vou parar aqui, você já vai entender por quê. E 1 fatorial sobre 3 fatorial. Se você notar, nós temos fatorial em cima e embaixo. Então, eu consigo cancelar esse daqui com esse daqui. 1 fatorial é 1, né? Não vai mudar nada. Então, seguindo aqui, nós vamos ter 4 sobre 1. E 4 sobre 1 é 4. Ou seja, eu tenho 4 opções de plano, né? O que daria para a gente a alternativa letra D. Tá bom? Então, uma bela questão aí do vestibular da UNEB. Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Então, o que diz essa questão de número 5? Olha lá. Uma caixa existem 4 balas de chocolate e 5 balas de coco. Sabendo que Silvio só gosta de bala de chocolate, qual a probabilidade de Silvio escolher 2 balas e uma em seguida da outra e as duas serem de chocolate? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Nós temos aqui uma questão de probabilidade, né? Então, na probabilidade, a gente está interessado em quê? A gente está interessado em encontrar, né, o número de casos favoráveis, vou colocar assim, tá? Favoráveis, dividido pelo número total de casos. Ok? Então, veja só. Se ele quer escolher, né, dentre as balas, ele tem aqui que o número total de casos, que é o que a gente chama também de espaço amostral, né? Eu vou colocar assim NT para o número total de casos. Ele tem 4 balas de chocolate mais 5 balas de coco, o que vai dar 9 balas, ok? Só que ele quer escolher dentre essas 9, 2 balas. Essas duas elas têm que ser de chocolate. Então, qual a probabilidade disso acontecer? Bom, essa probabilidade ela vai ser dada o seguinte, ó. Imagina o seguinte: quantas balas de chocolate nós temos ali nessa situação? Bom, eu tenho 4. Então, se eu tenho 4 balas de chocolate, essas 4 balas de chocolate, elas são os meus números de casos favoráveis, né? Então, ele tem, na prática aqui, 4 opções, né? Dentre quanto? Dentre 9. Essa é a probabilidade dele tirar a primeira bala de chocolate, tá bom? Guilherme, e qual a probabilidade dele tirar a segunda bala? Bom, vamos supor que ele realmente tenha tirado a primeira bala, tá certo? De chocolate. Então, se ele tinha 4 balas de chocolate e ele retirou uma, então ele vai ter mais 3 casos, que são casos favoráveis. E como eu retirei uma bala daquele total, eu não vou ter mais 9 balas. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 8 balas, tá? Então perceba, para que aconteça, né, essa multiplicação, por que eu estou multiplicando? Né? Porque tem que acontecer um caso e outro, ou seja, ele tem que tirar a primeira bala de chocolate e a segunda bala de chocolate. O E na probabilidade a gente multiplica, tá? O E a gente multiplica. Guilherme, mas está errado. Sim, mas é para você lembrar, né? O E a gente multiplica. Se a gente tivesse ou, a gente soma, tá bom? É um macetezinho aí que vocês podem utilizar na hora da prova. Então, aqui a gente vai fazer essa multiplicação e a gente vai obter essa probabilidade, né? Então, 4 vezes 3 aqui, você poderia multiplicar, né? Também diretamente. Ou você pode fazer essa sacada aqui, ó. Você pode simplificar, ó. Dá para simplificar o 3 e o 9, né? E o 4 e o 8, ó. Então, 4 e 8, vamos fazer essa primeira simplificação do 3 com 9, né? Vamos deixar lá, 4 sobre. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 aqui, aqui vai ficar 1 e aqui 8, tá bom? Se eu simplificar novamente, ó, eu vou simplificar aqui por 4 agora, né? Vou dividir por 4 e por 4. Então, se eu simplificar isso aqui de novo por 4 por 4, eu sei que 4 dividido por 4 vai dar 1 e
1 dividido por 8, aliás, 8 dividido por 4, né? Vai dar 2. Então aqui é só fazer a multiplicação em cima e embaixo. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6. Né? Então a probabilidade disso acontecer é 1/6, o que diz aí a alternativa C, tá bom? Então você poderia calcular dessa forma. Guilherme, eu achei muito complexo dessa maneira. Eu posso multiplicar lá e dividir? Pode, tá? Você poderia multiplicar e dividir também sem nenhum problema, tá bom? Então vamos que vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 6. Então o que diz essa questão de número 6? Vamos lá. O senhor Gustavo, sua esposa Mariana, seu filho Felipe, suas filhas Letícia e Cristiane irão pousar um ao lado do outro para uma fotografia. De quantas maneiras diferentes a família poderá pousar para essa fotografia, sabendo que os irmãos deverão ficar sempre juntos em qualquer ordem? Bom, então vamos lá, né? Então vamos contabilizar as pessoas, né? Nós temos aqui o senhor Gustavo, que vou representar pela letra G, tá bom? A esposa dele, que é a dona Mariana, né? Os filhos, né? O Felipe, a Letícia e a Cristiane, tá bom? Então nós temos 5 pessoas aí, ok? Então a ideia é o seguinte, ó. Essa questão é uma questão que aborda aí o conteúdo de probabilidade. Então o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: os filhos, gente, eles têm que permanecer juntos. E a melhor forma da gente resolver esse tipo de situação, esse tipo de questão, é a gente imaginar que os filhos é como se fosse uma única pessoa. Então, na prática, o que nós vamos acontecer? O que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter 2 etapas. A primeira etapa vai ser a gente permutar aqui a posição dos filhos com os dos pais, né? Então, nós temos Gustavo, Mariana e os filhos, tá bom? Então eu tenho 3 pessoas aqui que eu tenho que perguntar. Então se eu vou perguntar 3, é a mesma coisa, ó, de eu dizer o quê? Que isso aqui é o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 3 casos, então eu tenho que fazer uma permutação de 3. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. O que dá quanto aqui? O que dá 6, tá bom? Só que o que acontece, né? Nessa primeira etapa, ela já foi concluída, mas nós temos a segunda etapa. Qual é a segunda etapa, Guilherme? A segunda etapa é que é o seguinte: lembra aqueles filhos que a gente resumiu aqui como chamando F, né? Eu vou chamar de F1 aqui só para não confundir, tá bom, gente? Com aquele F lá. Então, olha só, nós temos aqui os 3 filhos, ó, Felipe, Letícia e Cristiane. Só que esses 3 filhos, eles podem se organizar de outras maneiras, né? Eu posso começar com Letícia, Felipe, Cristiane, ou Cristiane, Letícia e Felipe, né? Ou seja, eu tenho 3 letrinhas aqui para perguntar. Então, se eu tenho 3 letrinhas para perguntar, eu tenho uma permutação de 3 elementos. Então, permutação de 3 elementos, 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6, tá bom? Só que olha só, não pode acontecer somente uma etapa, tem que acontecer uma etapa e a outra etapa, ou seja, além de eu ter a permutação dos filhos em relação aos pais, eu tenho também a permutação dos filhos em relação dos irmãos, né, na verdade, né, entre Felipe, Letícia e Cristiane. Então tem que acontecer a primeira etapa, etapa 1, e a segunda etapa, etapa 2. Lembra o que eu comentei no vídeo lá na questão de probabilidade? Quando a gente tem o E, a gente multiplica, ou seja, vai ficar a primeira etapa vezes a segunda etapa. Então 6 vezes 6, 36, tá bom? Então nessa situação, para que seja possível organizar, para a fotografia, para pousar, nós temos 36 maneiras distintas, o que daria para a gente aí a alternativa letra E, tá bom? Então mais uma questãozinha aí no bolso para
vocês. Então vamos para a questão de número 7. Então o que diz essa questão aqui? Na figura abaixo está representado um prisma reto de base trapezoidal cuja altura mede 12 centímetros. Sabendo que a base desse prisma é um trapézio isósceles, cujos lados não paralelos medem 2 raios de 3 e a base menor mede raiz de 3, observe a figura e calcule o que? Olha só o que ele está pedindo: o volume do prisma em centímetro cúbico. Primeira coisa, quando a gente fala de prisma, né, o volume de um prisma nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, na prática, o que está me faltando aqui? Bom, o que está me faltando é a área da base. Guilherme, o que é a base aí? Ele falou aqui que a base é uma base trapezoidal, ou seja, a base é essa figura aqui, ó, esse trapézio aqui, ou esse aqui, né, ou esse aqui do fundo. Você pode considerar um dos dois para o cálculo, tá bom? Para facilitar a nossa visualização, eu vou escolher a primeira, tá bom? Só para facilitar mesmo. Então, olha só, eu vou apagar aqui, liberar esse espaço para a gente criar um raciocínio. Bom, na prática, o que nós temos aqui? Nós temos esse trapézio e eu preciso calcular o seguinte: a gente sabe que o trapézio ele tem uma área, né, que é o seguinte: ele vai considerar uma base maior, vai somar com a base menor, a gente multiplica isso tudo pela altura e divide por 2, tá bom? Então, quem é a base maior, quem é a base menor? A base maior é essa daqui, ó. Esse daqui seria o meu Bzão. Esse daqui seria o meu Bzinho, tá? Que é a base menor, seria o meu Bzinho. E a gente precisa da altura. Guilherme, a altura é 12? Não, porque 12 é a altura do prisma, não do nosso trapézio. A altura do trapézio é essa daqui, ó. E Guilherme, então aqui, ó, vou chamar de H, tá bom? Então nós temos essa altura aí. E como é que eu faço para calcular essa altura, Guilherme? Bom, essa altura a gente vai ter que usar um pouquinho do raciocínio, tá bom? Vou apagar aqui, só para a gente não poluir muito o desenho. Vou tentar desenhar essa linha um pouquinho mais retinha, tá bom? Então vou desenhar ela aqui, ó. Vamos lá, que vai dar certo. Então vou desenhar essa linhazinha aqui, ok? Então imagine que essa linha ela faz 90 graus, tá? Então, tanto aqui quanto aqui. Então nós temos um triângulo retângulo aqui nessa brincadeira, ó, né? Nós não conhecemos quem é esse x, nós conhecemos só isso aqui, esse 2 raiz de 3, que é na verdade a hipotenusa desse triângulo, e nós não conhecemos aqui, ó, esse h. Guilherme, e agora? O que eu posso fazer? Bom, a gente vai ter que utilizar o recurso da trigonometria, não tem muito para onde sair, né? Porque ele deu esse ângulo aqui. E aí, Guilherme, como é que a gente faz aqui, né? Para a gente calcular com esse recurso da trigonometria? Bom, olha só, a gente pode usar o seno para calcular a altura e a gente pode usar o cosseno para calcular esse x aqui, que vai ser muito importante para a gente no final, tá bom? Você já vai entender por quê. Olha só, então quem é aquele h? Bom, o h na prática ele vale quanto? Ó, se eu pego esse 60 aqui, eu posso aplicar o seno. O seno de 60 graus é o que? É o cateto oposto do meu triângulo, ou seja, o hzinho, dividido pela minha hipotenusa, ou seja, 2 raiz de 3. E aí é onde você tinha que ter a malandragem, né, para a prova. Que é qual, Guilherme? Você tinha que saber que na prática o seno de 60 graus ele é quanto? Ele é raiz de 3 sobre 2. Guilherme não sabia isso na prova. Bom, se ele colocou isso no caderno para vocês, às vezes na capa tem, né, esses valores. Tudo bem, se não, infelizmente, meu amigo, você tinha que lembrar, tá bom? Então, vou substituir aqui, ó, 160 sendo raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 2 raiz de 3.
Eu vou passar esse 2 raiz de 3 multiplicando. Então vai ficar 2 raiz de 3 que multiplica raiz de 3 dividido por 2, né? É igual a H. Então, corta aqui esse 2 com 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz quadrada de 9, né? Com a raiz quadrada de 9, 3, né? Então, essa alturazinha, ela vale 3, ó. Então, vamos guardar esse dado, né? A altura vale 3, a basezinha menor, né? Que a gente já viu aqui, vale raiz de 3. Beleza, Guilherme? E agora? Bom, agora a gente vai precisar calcular esse x'inho. Guilherme, por que a gente vai precisar calcular esse x'inho? Esse x'inho, ele vai estar tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui, ó. Esse pedacinho que está faltando aqui. Porque eu sei que a base maior, nessa situação, a base maior, vai ser o quê? Vai ser o x'inho mais o bzinho, né, que é o raiz de 3, mais aquele x'inho novamente, tá bom? E aqui, se você reparar, ó, nós temos a formação de um retângulo, tá bom? Então, eu preciso achar esse valor desse x. Então, eu vou apagar esse 160 e a gente pensar que agora é uma outra estratégia para calcular esse x'inho. Se você ficou com dúvida nesse ponto, aconselho que volte o vídeo, tá bom? Dê uma olhadinha para entender por que eu usei o seno aí. Então, vamos pegar aqui para a gente calcular o x. O x a gente tem que usar o cosseno, tá? Então, o cosseno de 60 graus é quem? É o cateto adjacente ao ângulo, por isso que eu vou usar o 60, né? Que é o x, que é o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela minha hipotenusa, ou seja, 2 raiz de 3. Então, o cosseno de 60 era outro valor que você, né, precisaria lembrar aqui para poder responder essa questão. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2, tá? Então, vou substituir aqui, ó, 1 sobre 2 é igual a x sobre 2 raiz de 3. Então, se eu multiplico em cruzes, quem é o x? O x é 2 raiz de 3, multiplica 1 sobre 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2, logo ele vale raiz de 3. Ou seja, o nosso x, ele vale raiz de 3. Logo, né, se a gente quer encontrar o bzão, quem é o bzão? O bzão vai ser raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3. Então, bzão, portanto, vai ser o quê? Raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3, 3 raiz de 3, tá? Centímetros. Então, bzão é 3 raiz de 3 centímetros. Beleza, Guilherme? E agora? Bom, agora basicamente já acabou a questão, né? Vamos calcular a base, ali, multiplicar e a gente já chega na alternativa. Eu vou apagar aqui novamente para a gente ganhar espaço. Beleza, Guilherme? Então a gente já calculou, né? Bzão, calculamos Bzinho. Então tá quase, né? Estamos quase finalizando essa questão. É uma questãozinha trabalhosa, né? Acho que é a mais trabalhosa que nós tivemos aqui até o momento. Então vamos lá. Então, como que nós vamos calcular essa área da base, né? Então, a área da base, como eu falei, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o que é a base maior, né? A base maior, Bzão, nós calculamos, é 3 raiz de 3 mais o Bzinho, que é raiz de 3, vezes a altura, né? O Hzinho. Cuidado para não multiplicar com esse 12, né? Porque essa altura é o 3 mesmo, dividido por 2. Então, a área da base aqui do meu trapézio, 3 raiz de 3 mais raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3 vezes 3 sobre 2. Então, aqui eu posso simplificar, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3 vezes 3. Então, 3 vezes 2 vai dar 6 raiz de 3, tá? Então, essa daqui é a área da base. Então, quem é o volume do prisma? Bom, o volume do prisma nessa situação vai ser quanto? Vai ser a área da base, ou seja, 6 raiz de 3, vezes a altura do prisma, né? Então, seria 12. Então, 12 vezes 6, bom, 12 vezes 6 vai dar
72 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, esse daqui seria a alternativa, né? E infelizmente, né, nós não temos a alternativa correta para essa questão, né? A gente vê aqui. Então, essa questão, infelizmente, ela foi anulada, né? Mas a resolução dela seria esse raciocínio aqui, tá bom? Então, vamos que vamos para a questão de número 8. Então, o que nós temos nessa questão? Ó, Tatiana vai fazer aniversário e alguns dos seus colegas de escola se reunirão para apresentá-la. O valor do presente escolhido é de R$ 120. No entanto, 2 deles não mais poderão participar, acarretando um aumento de R$ 5 para cada um dos colegas restantes. Sendo assim, quantos colegas participarão da compra do presente? Bom, essa questão é uma questão modelão Enem, né? É muito clássica esse tipo de questão. Então, vamos lá? Vamos adotar primeiro aqui uma anotação. X eu vou considerar como sendo um número de pessoas, tá bom? E Y eu vou considerar como sendo o custo, né, por pessoa, tá bom? Então, se a gente analisar a primeira situação, então, inicialmente iam X colegas e cada colega ia pagar um preço Y e isso daqui tinha que totalizar os R$ 120, ok? Que era a situação mesmo que nós tínhamos. Só que olha só a nova situação que nós temos, né? Ele vem aqui, ó, no texto e diz, ó, no entanto, 2 deles não mais poderão participar, ou seja, 2 deles quem? Das pessoas. Então eu vou fazer o quê? X menos 2. 2 deles não vão participar. E o que acontece? Acarretando um aumento de R$ 5 para cada um dos colegas restantes. Ou seja, o preço vai subir mais R$ 5. E isso daqui tem que continuar sendo 120, tá bom? Então ele diz o seguinte, ó, sendo assim, quantos colegas participarão da compra do presente? Como eu sei que é 120 e 120, no lugar de 120 eu vou multiplicar por x e vou colocar o x vezes y. Então nós vamos ter essa seguinte expressão, x menos 2, que multiplica y mais 5, é igual a x vezes y. Tá? Então se a gente fizer aqui o desenvolvimento, né, x vezes y, xy, x vezes mais 5, mais 5x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes mais 5, menos 10, é igual a x vezes y. Bom, eu posso pegar esse xy aqui positivo e jogar para o outro lado. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 5x menos 2y menos 10 é igual a xy menos xy. Então, aqui vai acabar cancelando. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, que 5x menos 2y é igual a 10. Né? Peguei esse menos 10 negativo e joguei para o outro lado, para facilitar aqui. Bom, Guilherme, e agora? O que eu quero? Bom, se você quer resolver a questão, né, logo de cara, você precisa pensar. Você chegou nesse ponto aqui, você precisa raciocinar um pouquinho. Olha só, ele quer saber na questão quantos colegas participarão. Ou seja, ele quer saber quanto que vale o x. Então, em uma equação, quando nós temos uma equação, se eu quero saber quantas pessoas valem, né, eu tenho que isolar o termo oposto, né? Porque aqui na verdade nós temos uma equação com 2 variáveis, que é o x e o y. Então, se eu quero descobrir o x, eu tenho que isolar em função do y, tá bom? Você já vai entender por quê. Então, vou isolar aqui em função do y. Eu vou deixar esse y positivo, né? Porque eu acho melhor. Então, vou pegar esse menos 10 mesmo e vou jogar para cá. Então, vai ficar ó, 5x menos 10 é igual a 2y, tá bom? Veja que o 2y estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, vou pegar aqui, está multiplicando e vou passar dividindo. Então, quem é o y? Y vai ser 5x menos 10 sobre 2. A gente guarda essa informação. Por que, Guilherme? Porque aí agora, você lembra daquela expressão que nós tínhamos lá no início?
nós temos x vezes y igual a 120. Tá vendo que eu isolei em função do y? Então, eu vou substituir no lugar do y. Vai ficar x que multiplica quem? 5x menos 10 sobre 2 é igual a 120. Pronto. Então, ó, posso fazer a distributiva aqui, ó. Então, vai ficar x vezes 5x, 5x ao quadrado, menos x vezes 10, 10x é igual, né? Esse 2 aqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 120 vezes 2. Então, vai ficar 5x ao quadrado menos 10x. 120 vezes 2, 240. Vou pegar esse 240 e vou jogar para cá. Então, vai ficar 5x ao quadrado menos 10x menos 240 igual a zero. Pronto. Então, agora a gente vai ter que calcular, resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vou usar o delta, né? Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é quem? O b é o menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 240. Então, quem é o delta? Menos 10 ao quadrado, 100. Menos com menos vai dar mais, né? Aqui a gente pode ver, ó, 20 vezes 240, a gente pode pensar o seguinte, né? 4 vezes 5 vai dar 20 vezes 240. 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10. Então, 10 vezes 240 vai dar 2.400. 2.400 vezes 2, 4.800. Então, 4.800 mais 100, 4.900. Tá? Então, vamos calcular quem é o x', né? E o x duas linhas. Então, o x' é menos b mais a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o valor do a, e o x duas linhas é a mesma coisa, só vai mudar o sinalzinho entre eles, tá? Guilherme, eu não faço assim não, coloco mais ou menos, tudo bem, é a mesma coisa, tá bom, gente? Não muda nada não. Então, b aqui, ele vale menos 10, ó, então menos com menos 10, mais raiz quadrada de 4.900, dividido por 2 vezes 5, né? E embaixo a mesma coisa, menos com menos 10, menos a raiz quadrada de 4.900, dividido por 2 vezes 5. Então, aqui menos com menos vai dar mais, então 10 mais raiz quadrada de 4.900. Bom, gente, você pode pensar assim, ó, 4.900 é um pensamento, tá? Então, 4.900 é a mesma coisa de 49 vezes 100. Eu acho que facilita, né? Então, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, 7 vezes 10, 70, tá? Você poderia pensar assim também. 70 dividido por quanto? 2 vezes 5, 10. 10 mais 70, 80, né? 80. 80 dividido por 10, 8. Tá? Embaixo, 10 menos 70 dividido por 10. Olha só, aqui na verdade nós vamos ter que o valor é negativo. Então, se o valor é negativo, não importa pra gente, tá? Então, Guilherme, é 8, né? Mas não tem alternativa. Sim, meu jovem. Por que não tem alternativa? Porque tem um detalhe. Sendo assim, quantos colegas participarão da compra do presente? Lembra que 2 colegas deles não vão comparecer? Então, só comparece quem? Só comparece 8 menos 2. 8 menos 2, 6. Então, só vai comparecer 6. E isso daqui tá bonitinho aí na letra D de dado. Tá bom? Então, uma boa questão, né? Uma questão que você iria ali, obviamente, ter um trabalhinho, mas possível de ser feito, né? Então, já estamos aí chegando mais da metade da prova, né, de matemática. Vamos que vamos. Questão de número 9. Então, a questão de número 9 diz o seguinte: no plano cartesiano r ao quadrado, a reta da equação x mais y menos 1
intercepta a curva x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 4, nos pontos M e N. Desse modo, podemos afirmar que a distância entre os pontos M e N é igual a. Bom, esse tipo de questão, a questão de geometria analítica, você poderia, né, obviamente, fazer a representação e tal, mas essa questão ela é muito mais de álgebra do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, o foco aqui é a gente descobrir quem é o ponto MN e a partir disso a gente utilizar aquela equaçãozinha da distância entre dois pontos, tá bom? Então, vamos trabalhar primeiro na equação da circunferência, tá? Nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 4. Vamos trabalhar ela, né? Resolver esse quadrado aqui. Então vai ficar como x ao quadrado mais o quadrado do primeiro, ou seja, y quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Ou seja, 3 ao quadrado, 9. Isso daqui é igual a 4. Então vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, 2 vezes 3, 6, né? Então mais 6y mais 9 menos 4 igual a 0. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6y mais 5 igual a 0. Então essa daqui seria a equação da nossa circunferência. Mas ele pegou a reta da equação, ó. Perceba que a reta da equação ela é dada por isso aqui, ó. Vou escrever aqui nessa parte azul. X mais y igual a menos 1. Então, vamos supor que eu quero encontrar primeiro o y, tá? O primeiro x. Então, vou isolar em função do y. Então, menos 1 menos x. Então, onde tem y na nossa equação da circunferência, nós vamos substituir por menos 1 menos x, tá bom? E aí vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado mais, que é o y, menos 1 menos x ao quadrado, mais 6 vezes, tem y, menos 1 menos x, mais 5 igual a 0. E agora, galera? Bom, agora a gente vai substituir, né? Vai ficar, a gente vai resolver x ao quadrado mais, aqui a gente pode fazer, não, o quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 1 vezes menos x, vai dar x, x vezes 2, 2x, mais o quadrado do segundo, né? Menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. Pronto. Então, vamos pegar aqui, ó. Mais 6 vezes menos 1, opa, aqui vai dar menos 6. Menos 6. Mais 6 vezes menos x, menos 6x. Mais 5 igual a 0. Então aqui esse parênteses eu vou acabar eliminando ele, né? E a gente vai organizar. Vai ficar x ao quadrado mais 1 mais 2x mais x ao quadrado menos 6 menos 6x mais 5 igual a 0. Então x ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 6x com mais 2x com menos 6x dá menos 4x. Mais 1 com menos 6 dá menos 5, né? Menos 5 mais 5 dá 0. E agora, galera, o que eu posso fazer? Bom, nós temos uma equação de segundo grau, você poderia usar o delta, né? Tudo bonitinho, o delta e o Bhaskara, mas é uma equação de segundo grau que, se você for malandrinho, você faz sem utilizar o delta e o Bhaskara. Olha só, toda equação de segundo grau, ela pode ser escrita assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Só que quando o c é igual a 0, você pode utilizar uma artimanhazinha. Olha só, eu vou pegar isso daqui, o 2x ao quadrado menos 4x igual a 0, e vou, na verdade, escrever como se fosse um produto notável.
Ó, 2x ao quadrado, a gente pode escrever como sendo 2x vezes x, concorda comigo? E x vezes x ao quadrado, menos 4x igual a zero. Então, ó, repare que o 2x ele repete aqui e aqui. Guilherme, como que ele repete aqui e aí? Olha só, 2x vezes x menos o 4 não é a mesma coisa de 2 vezes 2? Pronto, não tem um x que está multiplicando? Pronto, ó. Repare que o 2x ele repete de um lado e repete do outro. Ó. Repete aqui e repete aqui. Então, se ele repete nos dois lados, eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar 2x que multiplica o que restou, x menos 2. E isso tudo tem que dar igual a zero. Então, pensa só, eu estou multiplicando dois números e eles estão dando igual a zero. Então, eu posso falar que o primeiro, né, eu posso afirmar isso aqui, ó, que 2x é igual a zero, ou seja, o x', o primeiro, vai ser 0 dividido por 2, ou seja, o x', ele vale zero. E o segundo, Guilherme? A gente pode afirmar isso aqui, ó, x menos 2 tem que ser igual a zero. Logo, o segundo, na verdade, menos 2 está negativo, foi para o outro lado, positivo, né? Então, a gente já descobriu as duas possibilidades de x. Né? Então, Guilherme, dá para afirmar que é x de m e x de n? Dá sim, tá bom? A gente já encontrou os dois pontos, né, em que a circunferência ela é cortada pela nossa equação. Então, na verdade, essa equação ela é secante à circunferência. Né? Ela vai cortar aqui, ó, eu vou fazer uma representação, só para a gente, deixa eu colocar aqui em um outro lugar, essa representação, só para vocês entenderem, né? Essa circunferência, ela é secante. Opa, fugiu aqui o cursor, apareceu. Então, na prática, né, o que nós temos aqui é isso aqui, ó. Nós temos uma circunferência, né? E a reta ela está cortando aqui nos pontos M e N. Então, ela é secante, né? A circunferência. Então, nós encontramos os dois valores do x. Guilherme, e agora para encontrar os dois valores do y? Bom, agora é simples. Nós não temos aquela equaçãozinha lá do nosso início, onde nós tínhamos que y, né? Na prática, y é igual a menos 1 menos x. Então, se eu quero descobrir o y', é bem simples. O y' é, na verdade, menos 1 menos o x'. Então, o que é o x'? Menos 1 menos 0, ou seja, menos 1. Se eu quero descobrir o y duas linhas, olha que maravilha, é menos 1 menos o x duas linhas. Logo, menos 1 menos 2, ou seja, menos 3. Então, já formamos os pontos. Né? Eu vou falar, por exemplo, que o primeiro, o linha, é o ponto M e o segundo é o ponto N. Tá? Duas linhas é o ponto N. Guilherme, mas eu posso afirmar isso na prática? Pode, porque na prática ele não quer saber exatamente quem é o ponto M e quem é o ponto N. Ele quer saber qual é a distância entre os pontos. Então, você pode atribuir nome aos bois de uma forma aí muito tranquila, tá bom? Então, ó, vamos construir aqui, vou colocar aqui o ponto N. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. Vamos colocar como sendo ponto M. Ponto M. Ixi, não ficou legal. Vou colocar aqui no cantinho, que já já a gente vai precisar de espaço. Então, ponto M, eu vou colocar como sendo, né, o x', que é 0, e o y', que é menos 1, e o ponto N eu vou colocar como sendo o quê? Como sendo o x duas linhas e o y duas linhas. Pronto. Então temos M e N. Logo, como é que eu calculo a distância entre dois pontos mesmo? A distância entre dois pontos, né, no caso M e N, vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pela raiz quadrada de quem? Do x de M, né, vezes o x de N, a diferença, né, ao quadrado, mais quem? O y de M menos o y de N, também elevado ao quadrado. Tá? Tudo isso dentro da raiz. Então, a distância entre M e N vai ser o quê? X de M aqui é 0. Então, 0 menos o x de N, 2 ao quadrado, mais y de M
menos 3, ou menos 1, perdão, menos y de n menos 3, também elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar como? Distância de mn é igual a raiz quadrada de quem? 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, 4, mais. Aqui, menos 1, menos com menos vai dar mais 3, né? Ao quadrado. Então, a raiz quadrada de mn vai ser o quê? Raiz quadrada, né? Ou distância de mn, vai ser 4. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 costuma dar raiz quadrada de 8. Guilherme, não tem alternativa. Meu amigo, olha só. Vestibular, ele não dá moleza, né? Então, você vai ter que fatorar esse 8. Então, se você fatorar o 8, ó, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 2 ao cubo, né? Então, o 8, na verdade, seria 2 ao cubo, eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Quem tem ao quadrado sai da raiz, ou seja, 2 raiz de 2. Então, esse daqui seria a distância entre m e n, né? O que seria a alternativa letra A. Uma questãozinha boa, mas bem trabalhosa aí do vestibular da UNEB, né? Questãozinha de número 9. Então, vamos para a próxima questão, questão de número 10. Vamos lá. Considere que no gráfico abaixo estejam representado o consumo de energia elétrica de um estabelecimento comercial durante um determinado período do dia. A razão entre o consumo em kWh no intervalo de tempo entre 8 horas e 10 horas e no intervalo de tempo das 16 às 20 horas, nessa ordem, é igual a... Gente, ele só quer saber qual é a razão. Razão é uma divisão, né? Então, se a gente perceber, ó, qual é o primeiro intervalo que ele está considerando aqui? Ele está considerando o primeiro intervalo das 8 às 10 e o segundo intervalo das 16 às 20. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Das 8 às 10, nós temos aqui, das 8 horas às 10, ó, 8 horas às 10, ele saiu de 4 e foi até 8. Tá? Então, 8 menos 4, ele variou de 4. Né? Então, primeiro, essa é a primeira razão, quilowatt hora foi de 4. E a segunda? Bom, a segunda é das 16 às 20. Às 16 horas foi aqui, 10. E depois das 20, ele chegou em 4. Então, 10 menos 4, ele variou 6. Então, aqui, ó, só simplificar. Dividindo por 2 e por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2 terços, novamente, alternativa letra A. Tá? Questãozinha bem tranquilinha aí do vestibular da UNEB. Questão 11. Então, vamos ver essa questão 11 aí. Essa figura, né, já dá aquele susto. Mas vamos lá, que não é nada complexo assim também não. O que diz essa questão? A prefeitura de uma cidade irá construir uma praça em forma de triângulo, de acordo com os espaços descritos abaixo. O espaço destinado aos sanitários, S. O espaço destinado aos bebedouros, B. O espaço destinado ao parque de diversões, D. E o espaço destinado à churrasqueira, C. A figura abaixo representa o esboço dessa praça e algumas de suas dimensões. Se uma criança está andando no parque de diversões, estando no parque de diversões P, quiser ir até a churrasqueira C, passando obrigatoriamente pelos bebedouros, quantos metros ela irá caminhar? Né? Bom, a brincadeira aqui é o seguinte: essa criança, ela quer, na verdade, ela vai ter que andar esse comprimento CB mais o comprimento BB. Né? E a gente não tem esse pedacinho aqui. Né? Só que o que a gente observa? A gente percebe aqui que existe uma reta que está cortando esse ângulo S aqui, ó, exatamente ao meio.
em 55 graus e também 55. Então, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o teorema da bissetriz interna. Tá? Ou seja, eu vou pegar aqui ó, o 35 e vou dividir por 20. A gente faz assim: 35 sobre 20 é igual, na verdade, quem? A gente vai pegar esse todo, ó, 52,5 e colocar isso tudo aqui sobre o comprimento. Né? Então, vou colocar aqui como sendo um comprimento C. Né? Seria tudo. Então, se eu multiplico aqui em cruzes, vai ficar 35 vezes C é igual a quem? 20 vezes 52,5. Dá pra gente simplificar isso aqui, não dá? Dá para dividir por quanto, Guilherme? Por 5. Olha só. 35 e 20, né? 35 dividido por 5 dá 7. Então, 7C. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 52,5. Então, 7C vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 52,5. Vai ser, na verdade, vamos fazer a multiplicação, 52,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 10, né? Vai 1. Coloca a vírgula. 4 vezes 5, 20, com 1, 21. Então, deu 210. Então, quem é o C? Esse C, 210, dividido por 7, né? Esse C vai ser de 30. Que, na verdade, esse C, né? Eu acabei colocando C aqui, mas esse C é o X, tá, gente? Peço perdão. Esse X aqui, ó. É o X, tá bom? Então, vou colocar assim. Então, quanto que a criança ela vai precisar percorrer, né? Essa criança ela vai precisar percorrer os 20 metros mais aquele comprimento C, que é os 30 metros. Então, 20 mais 30, 50 metros. Né? Essa daqui vai ser a distância que terá de ser percorrida pela criança, o que dá pra gente aí a alternativa B de bola. Né? Questãozinha bem interessante. Vamos de questão número 12. Bom, questão número 12. O que diz essa questão? Uma pirâmide é seccionada a uma distância de 2/3 de sua base. Sabendo que o volume dessa pirâmide é igual a 81 centímetros cúbicos, calcule o volume do tronco de pirâmide obtido a partir desse dado seccionado. Bom, para a gente calcular o volume do tronco, que é na verdade o que sobra aqui depois que a gente elimina, né, essa pirâmidezinha aqui, ó, essa figura que restou, olha aí, nós temos o tronco de pirâmide. Nós precisamos fazer o seguinte, né? Esse volume do tronco, vê se vocês concordam comigo. Deixa eu colocar ele mais abaixo aqui. Mas esse volume do tronco, ele vai ter que ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, tá bom? Então a gente vai precisar encontrar esses volumes. A gente sabe que a maior, né, essa maior, ela tem 81 centímetros cúbicos, né? Então o volume do tronco, na prática, vai ser 81 menos o volume da pirâmide pequena. Guilherme, como que eu vou calcular esse volume da pirâmide pequena? Meu amigo, aqui se você tem um teoremazinho em mente, você resolve isso aqui, ó, filé do boi. Como é que faz, Guilherme? Olha só. Veja só que ele seccionou essa pirâmide em 2/3 da altura. Então, quanto que falta para mim completar a altura? Bom, Guilherme, esse pedacinho aqui, ó, tem que ser 1/3 da altura. Por que 1/3 da altura?
Porque eu sei que 1/3 mais 2/3 dá 3 sobre 3, 3 sobre 3 é 1, ou seja, a própria altura. Então eu já sei que o volume da pirâmide, a altura da pirâmide menor, ela é de 1/3 da altura. Guilherme, mas por que eu posso pensar isso? Você pode pensar isso porque você pode usar esse lindo teorema aqui, ó. O volume da pirâmide menor dividido pelo volume da pirâmide maior é igual à altura da pirâmide menor ao cubo dividido pela altura da pirâmide maior ao cubo. Guilherme, por que eu posso fazer isso? Porque agora a gente tem a mesma dimensão, né? Lembra que volume são 3 dimensões, centímetro cúbico. A altura é uma dimensão, apenas centímetro, tá bom? Então a gente pode substituir. Então veja só que agora basicamente morreu a questão, né? O volume da pirâmide menor a gente não sabe, vou chamar de VP. O volume da pirâmide maior a gente já sabe, que é 81. Quanto que é a altura da pirâmide menor? É 1/3 de H. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1/3 de H elevado ao cubo. E quanto que é a altura maior? Bom, essa altura maior, H, né? Vou colocar assim, ó, H ao cubo. Então, se eu faço aqui a multiplicação em cruzes, eu vou achar o quê? Eu vou achar que VP vezes H ao cubo é igual a 81 vezes 1/3 ao cubo. Então, quanto que é 1/3 ao cubo? 1/3 ao cubo é a mesma coisa de 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1 sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 27 H ao cubo. Repare que o H ao cubo, ele repete dos dois lados da expressão. Ele repete aqui e repete aqui. Então, agora ficou mamão com açúcar, né? Então, quem é o volume da pirâmidezinha? Esse volume da pirâmidezinha vai ser 81 vezes 1 sobre 27, que é a mesma coisa de 81 dividido por 27. Gente, 81 dividido por 27 é 3, tá? Ou seja, a pirâmidezinha, ela vale 3 centímetros cúbicos. E agora ficou mamão com açúcar, que basta a gente substituir naquela expressãozinha. Então vai ficar como? 81 menos 3, 81 menos 3 costuma dar, Guilherme, 78 centímetros cúbicos. O que está perfeitamente descrito aí na alternativa C de sacola. C de sacola, Guilherme? É C de sacola. Sacola não tem C? C de sacola, tá bom? Então, uma questão muito bacana aí de geometria espacial do vestibular da UNEB. Vamos para a questão 13. Acabando, a prova está acabando. Então, questão 13, o que diz essa questão? No círculo trigonométrico abaixo, de raio igual a 1, considere AB como sendo π sobre 3 radiano, né? Os arcos, considere os arcos AB como sendo π sobre 3 radiano, AC como sendo alfa e CD como sendo π sobre 4 radianos. Tá bom. Calcule o valor da expressão, né? Então ele quer que a gente encontre quanto que vale o cosseno de π sobre 3 mais a tangente de alfa. Vamos lá. Primeira coisa, quando ele fala o arco AB, ele está falando essa medida aqui, ó. AB, né? O arco AB. Esse arco AB, ele está falando que vale π sobre 3 radianos. Aí você pode lembrar o seguinte: 180 graus equivale a π rádio. Então, se eu tenho ali π sobre 3 radianos, π sobre 3 radianos, se eu multiplico em cruzes, fez 3 aqui. Se eu multiplico em cruzes, eu vou achar que esse x ele vale quanto? 180, que vezes π sobre 3, o π está aqui também, tá? Cortei π com π, 180 dividido por 3, 60 graus. Então já descobri que essa partezinha aqui, ó, tem que ser 60, tá bom?
Ele falou que AC, ou seja, isso tudo, agora de A até C, isso tudo vale alfa. E falou que CD vale π sobre 4 radianos. CD, π sobre 4. Então, o que a gente precisa calcular aqui agora? Eu preciso calcular o seguinte: 180 equivale a π radiano, né? E π sobre 4 radiano equivale a y, por exemplo. Então, se eu multiplico em cruzes, vai ficar π vezes y igual a 180 vezes π sobre 4. O π cancela com π, então y vai ser 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá quanto? Dá 45. Tá? Então a gente descobriu que aqui na prática é 45. 45. Então, Guilherme, quanto que é o alfa? Bom, o alfa, se a gente pensar, esse alfa dá pra gente calcular ele rapidamente de cabeça. Dá, Guilherme? Dá. Olha só, vou apagar isso aqui. Essas conversões que a gente fez. Só para a gente ganhar espaço. Mas esse alfa, olha só, esse alfa, se você notar, eu sei que isso tudo, ó, tem que dar 180, certo? Então, 180 menos o alfa. O alfa não, o π sobre 4, né? Que na verdade é 45. Então, isso daqui, o alfa, tem que dar 135 graus. Beleza, Guilherme. E agora? Bom, ele quer saber quanto que é o cosseno de π sobre 3. π sobre 3 a gente converteu, que era 60, né? Cosseno de 60 mais a tangente de 135 graus. Guilherme, e agora? Bom, o cosseno de 60 a gente lembra, né? Porque a gente resolveu um exercício muito parecido. Mas e a tangente de 135? Ele não deu, Guilherme. Aí você vai ter que pensar o seguinte: você vai ter que fazer a redução ao primeiro quadrante. Se você notar, quando eu faço aqui uma circunferência, né? Peço até desculpas aqui pelo desenho, mas é porque não estou com tanta prática assim. Mas aqui acho que vai dar para entender, né? O 135 graus ele vai estar aqui, ó, mais ou menos aqui na minha expressão, tá? 135 graus, ó. Ele vai estar aqui na nossa segunda quadrante, né? Se a gente lembrar, ó, 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e por último 360 graus. Ok? Então, eu sei que o 135 ele está nessa posição e ele equivale a um ângulo que está lá na primeira quadrante. Que é quanto, gente? Que a gente calculou aqui, ó, que é o próprio π sobre 4, que é o 45. Ó. Ah, Guilherme, então eu posso falar que a tangente de 135 é igual a tangente de 45? Você até pode, desde que você analise o que? O sinal, né? Qual é o sinal da tangente dentro da nossa nosso ciclo trigonométrico. E aí você precisaria lembrar desse dado aqui, ó. A tangente ela tem o seguinte comportamento, né? Quando a gente analisa nas 4 quadrantes, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. A tangente ela é positiva na primeira, negativa na segunda, positiva na terceira e negativa na quarta, tá? Se fosse o seno, vou falar isso aqui porque a gente já revisa a trigonometria, né? O seno ele é positivo na primeira, positivo na segunda, negativo na terceira e na quarta, tá? Imagine assim, ó, um palhacinho, né?
palhacinho, ó, mais o olhinho do palhacinho, ó. Então o palhacinho ele está sem sono, então sem sono ele fica acordado, né? Então positivo ele fica na primeira e na segunda quadrante. Se fosse o nosso cosseno, aí o cosseno, aí é o palhacinho com sono, né? Ah, Guilherme, então se ele está com sono ele dorme, né? E isso aí vai ser positivo na primeira e na quarta, negativo na segunda e na terceira. Então sempre que você for fazer essa técnica, você encontra o ângulo que está reduzido ali ao primeiro quadrante e você compara com o sinal, tá bom? Então aqui a correção seria só o seguinte, ó, nós temos tangente de 135, essa tangente de 135 na verdade é igual a tangente de 45 negativa, tá? Então se você lembrar, quanto que é a tangente de 45? Bom, existe o valor, né, tabelado, essa tangente de 45 ela vale 1, tá bom? Então, na verdade, a tangente de 135 graus, ela vale menos 1, tá? Ok? Você tem que colocar um menos. Então, mais aqui com menos 1. Mais com menos, dá menos, né? Então, vai ficar 1 sobre 2, menos 1. Então, como aqui os denominadores, eles são diferentes, eu tenho que tirar MMC. MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 1, 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Né? Então, menos 1 sobre 2, está aqui. Ó. Qual a alternativa diz isso? A alternativa é de elefante. Tá bom? Então, uma questãozinha aí também bem interessante, que apareceu no vestibular da UNEB, questãozinha de trigonometria, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. E vamos que vamos para a penúltima questão, questão de número 14. Então, o que ele diz aqui nessa questão? Na figura abaixo, os segmentos AB está contido no diâmetro do círculo. Sabendo que as medidas dos segmentos AB, BC e DC são respectivamente 8, então vamos colocar aqui, ó, AB 8 centímetros, BC 6 centímetros e DC 4 centímetros. Calcule a área do círculo. Bom, se a gente lembrar, cálculo da área do círculo, primeira coisa, né? Cálculo da área do círculo, da circunferência, é π vezes o raio ao quadrado. Né? Ele falou que AB está contido no diâmetro do círculo. Então, eu sei que ele está passando pelo centro. O que me falta aqui é encontrar essa medidinha aqui, ó, essa medida X, tá bom? Como eu sei que nós estamos tratando aqui de uma, como é que se diz, de um triângulo, né? A gente tem vários triângulos aqui na prática, mas a gente poderia pensar o seguinte, ó, esse X, ele é o mesmo, né? Basicamente, se eu cortar essa figura aqui, ó, perpendicularmente, né? Se eu desenhar isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Se eu conseguir fazer um corte aqui, mais ou menos, né? Perpendicular, imagine que isso aqui seja perpendicular, tá bom? Essa medida ela também vale x, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vou traçar aqui duas retas, né? Vou traçar uma reta azul escuro, que vai de A até D, e vou traçar aqui uma outra reta escura aqui, ou com azul clarinho, que vai de A até C, que eu acho que facilita, tá bom? Então, ó, eu sei quanto que vale esse segmento em vermelho aqui, ó, que vai de D até C, ou até até a representação aqui, ó. Eita, nós. Ó, de D até aqui, tá bom? Eu sei quanto que mede esse segmento. Então, se eu sei quanto que mede esse segmento aqui, eu consigo calcular aqui utilizando, né, uma semelhança de triângulos. Ó, aqui não tem um nome, mas eu vou colocar aqui, sei lá, um ponto P, só para facilitar, né?
Então, o triângulo ADP, ele é semelhante ao triângulo quê? Ao triângulo ACB. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu posso comparar. Eu posso pegar esse x aqui, que eu não sei quanto que é essa medida do x, e dividir pela outra projeção dele, né? No caso aqui de dp, medida dp. A medida dp, o segmento dp, ele tem o mesmo valor do segmento bc, né? E esse bc, ele vale 6. Então, x sobre 6. Isso daqui tem que ser igual, né? Porque ele é semelhante ao triângulo ABC. Agora, o triângulo ABC, olha só, o x ele estava relacionado aqui com o ângulo de 90 graus. A mesma coisa no ABC, o x ele tem que ser o lado equivalente, né? Então, ABC, o lado equivalente aqui, ó, seria BC. Então, quem é BC? BC é 6 também, sobre o lado equivalente ao DP, né? Então, o DP aqui nessa situação, o lado equivalente aqui no triângulo ABC seria o segmento AB, ó, essa medida aqui, ó. E essa medida aqui vale 8. Então, se eu faço aqui o cruz credo, vou achar o que? X vezes 8, 8x é igual a 6 vezes 6, que dá 36. Então, x é 36 dividido por 8, né? Então, aqui dá para a gente dividir por 4, ó. Vou dividir por 4 para simplificar, o que vai dar 9 sobre 2. 9 sobre 2 costuma dar aí para a gente 4,5, né? Então, encontramos aí o x, usando essa semelhança de triângulo. Beleza, Guilherme. E agora? Bom, a gente sabe, então, aqui, que tem como a gente calcular o diâmetro, né? Que o diâmetro, na prática, vai ser o 8 mais aquele x, né? Ou, se você preferir, x mais o segmento, né? DC mais 4. Vai dar a mesma coisa. Então, o diâmetro aqui vai ser quanto? Vai ser o 8, que é o comprimento AB, mais o 4,5, que é o segmento x, né? Que é o que estava faltando. Então, 8 mais 4,5 dá 12,5 centímetros. Só que o raio é metade do diâmetro, ou seja, 12,5 dividido por 2, o que daria 6,25 centímetros. Essa é a medida do nosso raio. Então, como ele quer a área do círculo, né, da circunferência, vai ser π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 6,25 elevado ao quadrado. Então, essa daqui seria a resposta dessa questão, né? Só que, infelizmente, nós não temos alternativa, né? Então, por isso, essa questão ela foi, né, infelizmente, anulada. Tá bom? Não tem alternativa. Mais uma boa questão aí. Vamos, então, para a nossa última questãozinha. Questão de número 15. Vamos lá. Na equação x ao cubo mais px ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, duas de suas raízes são simétricas. Desse modo, podemos afirmar que o parâmetro p é igual a... Bom, como nós temos, gente, duas raízes que são ditas simétricas, eu quero que você imagine o seguinte, ó. Imagine que nós temos aqui um plano cartesiano. Nós temos o zero, à esquerda dele nós temos menos 1, menos 2, né? 1 e 2. Nós podemos dizer que o menos 1 ele é simétrico ao 1, porque eles estão à mesma distância em relação ao zero. A mesma coisa eu poderia dizer que o menos 2 ele é simétrico ao 2, porque a distância dele até o zero, do menos 2 ao zero, é a mesma distância do zero até o 2. Então, isso é ser simétrico. Só que quando a gente fala sobre simetria, aqui utilizando as raízes, a gente está falando que são raízes com o mesmo valor, porém com sinais opostos, tá bom? Então, essa é a ideia que você tinha que utilizar aí para conseguir resolver essa questão, né? Ter ideia dessa simetria. Sim, Guilherme, e aí? Bom,
agora a gente vai ver literalmente, né, o que nós temos ali nessa expressão. Vou pegar aqui, nós temos o seguinte, ó, a equação ela é x ao cubo mais px ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, uma equação polinomial. Então, se ela tem x ao cubo, significa que ela tem 3 raízes, né? Então, o que acontece? Ó? Eu posso utilizar aqui uma das expressões, né, de Girard. O que Girard diz? Né? Ele diz que quando a gente soma a primeira raiz com a segunda raiz com a terceira raiz de um polinômio, isso daqui tem que ser menos o coeficiente b sobre o a. Então, Guilherme, quem é o coeficiente b? Bom, o coeficiente b, na prática, né, é o nosso p. Olha só, se eu tenho um polinômio de terceiro grau, eu tenho isso aqui, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, tá bom? Então, esses aqui são os nossos elementos. Então, na prática, o b seria, né, o nosso p aqui. E as raízes, lembra, se eu tenho 3 raízes, eu sei que 2 são simétricas. Então, se uma raiz, né, se o x' ele vale r, o x duas linhas ele tem que valer menos r. E o x 3 linhas nós não sabemos quanto ele vale. Então, essa vai ser a nossa tática, tá? Então, aqui vai ser r menos r mais x 3 linhas, que nós não sabemos quem é, sobre o b, que é o menos, vai ficar menos p, né? Sobre o valor do a, que é 1. Então, eu sei que r vai cancelar com menos r. Eu descobri, portanto, que o x 3 linhas é, na prática, o menos p. Ok? Então, ele vale menos p. E aí, Guilherme, agora, o que eu faço? Bom, a gente pode pegar a expressão e substituir. Olha só, se eu substituo isso aqui, ó, x ao cubo mais px ao quadrado menos 2x mais 1, isso daqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, se eu substituo a raiz aqui nessa situação, isso daqui tem que ser zero. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar menos p. Então, aqui, x ao cubo vai ficar menos p ao cubo, mais p que multiplica quem? X ao quadrado é menos p ao quadrado. Vou corrigir aqui que não ficou legal. Então, p que multiplica menos p ao quadrado. Menos 2 que multiplica menos p mais 1 igual a zero. Então, menos p elevado ao cubo dá menos p ao cubo, mais p que multiplica menos p ao quadrado dá p ao quadrado. Menos com menos vai dar mais 2p mais 1 igual a zero. Então, aqui vai ficar menos p ao cubo, p vezes p ao quadrado, mais p ao cubo. E aqui vai sobrar 2p mais 1 igual a zero. Perceba que aqui a gente consegue cancelar, ó, o menos p ao cubo com mais p ao cubo. E aí sobrou pra gente aquilo ali, ó, 2p mais 1 igual a zero. Esse 1 positivo eu vou jogar para o outro lado, ó. Então 2p é igual a menos 1, está multiplicando, passa dividindo. Então p vale menos 1 sobre 2. Né? Então, o que diz aí? A alternativa letra A, né? O parâmetro p. Então é isso, meus jovens. Chegamos ao fim de mais uma prova, né? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, né? Peço desculpas por estar basicamente liberando essa resolução aí já de véspera, né, da prova, mas espero que vocês utilizem desses vídeos, né? Possam ajudar vocês em algum ponto aí de revisão e que vocês consigam, né, a tão sonhada vaga para os cursos dos sonhos de vocês, tá? E é isso. Desejo que vocês arrasem nas provas, joguem duro. Um forte abraço. Valeu. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom?